Você está achando o preço da gasolina, do etanol, do diesel muito alto nos últimos meses, não tá? Eu também estou sentindo no meu bolso isso daqui. Mas eu vou contar para vocês que desde 2018, 2019, o preço do combustível ele vem subindo consideravelmente. E muitas pessoas acham que é por causa do dólar que está alto, que é por causa de falta de matéria-prima, por causa da pandemia, coisas do gênero, mas eu vou dizer para você que não é por causa disso. Óbvio que ele tem o seu peso, mas o principal fator não é esse. O principal fator disso que está acontecendo, você vai saber, você vai entender isso, se você ficar até o final desse vídeo, mas não vou fazer nenhum tipo de enrolação aqui, ou coisa do gênero, você vai entender de fato por que o preço do combustível foi lá para cima. Isso aconteceu por causa de um planejamento tributário que teve efeito manada dentro do mercado de distribuidoras de combustíveis e também postos de combustíveis. O que eles fizeram? Eles fizeram um planejamento tributário para tomar créditos de ICMS. Como que eles fizeram isso? Vem comigo aqui. Atualmente, os postos de combustível eles não pagam ICMS. Tá? O produto que eles vendem, que é o combustível, a gasolina, o etanol e o diesel, ele tem a substituição tributária do ICMS. O que é isso? De forma muito simples. É quando a indústria ou o importador é o responsável pelo recolhimento do ICMS desses produtos. Todos os demais revendedores desses combustíveis, eles não precisam recolher o ICMS, tá? Porque tem a substituição tributária do ICMS, onde a indústria ou o importador é quem paga. Joia? Agora, como que o governo faz esse tipo de estrutura para que ele cobre só na fonte e deixe os demais revendedores isente, né? Coloque a alíquota zero para todos os demais revendedores. Ele pauta o preço do litro da gasolina. Vou falar aqui com base na gasolina, tá? Ele pauta o preço da gasolina quinzenalmente, no que a gente chama de PMPF, é o preço de pauta dos combustíveis que o governo estadual estipula para cada estado. E o que acontece? Esse planejamento tributário que toma crédito de ICMS, ele foi possibilitado, começou a ter a possibilidade de fazer esse tipo de planejamento depois da decisão do STF lá em 2017, que garantiu que quando o posto de combustível vende o litro do combustível por um valor inferior ao preço de pauta estipulado pelo Estado, ele pode tomar crédito de ICMS sobre essa diferença. Por quê? Porque quando lá na pauta eles cobraram ICMS por um valor, vamos supor assim, R$ 5,30 o valor da gasolina, e o posto de combustível vendeu na bomba por R$ 5,00, incidiu ICMS sobre 30 centavos indevidamente. Então, esse posto de combustível pode sim tomar crédito de ICMS. Foi isso que a STF decidiu, beleza? Agora, você lembra que o posto de combustível ele não paga ICMS. Ele não tem passivo de ICMS, porque tudo que ele vende de produto, que é combustível, o ICMS já foi recolhido. Então, eles estão tomando um crédito gigantesco de ICMS sem ao menos poder utilizar. Então, eu materializei isso daqui para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Então, ó, crédito de ICMS em posto de combustível. Peguei um exemplo prático aqui. Vamos supor que o posto de combustível vendeu 200 mil litros de gasolina em julho de 2021, aqui no estado do Paraná, tá? O preço da gasolina, o preço de pauta da gasolina, era de R$ 5,02. O ICMS da gasolina no estado do Paraná é 29%. O preço do litro vendido pelo posto de combustível foi de R$ 4,80. Sendo assim, ele vendeu por um preço inferior ao preço de pauta estipulado pelo Estado. Então, a diferença entre o preço de pauta e o preço efetivamente vendido para o consumidor final era de 22 centavos. Quanto que esse posto vai ter de crédito nesse caso, nesse mês? É só você fazer a conta. 22 centavos, que é a diferença, né? 22 centavos vezes 200 mil litros, que é o quanto que ele vendeu de gasolina, dá 44 mil, que é a base de cálculo. Aí você incide a alíquota do ICMS sobre essa base de cálculo que foi cobrada a mais, né? Que é 22 centavos vezes 200 mil, que dá 44 mil. Que, incidindo a alíquota do ICMS, dá 12.760. Então, nesse mês de julho de 2021, o posto de combustível teve R$ 12.760 de créditos de ICMS, tá? Só no mês de julho. Considerando que você consegue recuperar os últimos 60 meses, você tenha em mente o tamanho do crédito que esse posto vai ter se ele vende aproximadamente isso. Vou falar para vocês. Um posto que performa razoavelmente bem, ele vende de 300 a 500 mil litros por mês de combustível. Tá? Então, perceba o tamanho do crédito que esse posto tem nos últimos 60 meses. É um valor gigantesco. Só que agora, lembra do que eu falei para vocês?
O posto de combustível não tem passivo de ICMS. Ele não paga ICMS. Porque quem pagou já foi a Petrobras ou o importador de determinado combustível. Ele não precisa pagar o ICMS. Então, ele tem aqui milhões de reais em créditos de ICMS e não tem aonde utilizar. Tá? E o que ele vai tentar fazer? Ele vai pegar, por exemplo, esses milhões de reais em créditos de ICMS e vai tentar transferir para uma empresa que tenha passivo de ICMS, que seja um contribuinte de ICMS. Vamos supor aqui a própria Petrobras, uma montadora de carro, a Renault, vamos supor assim, aqui no Paraná e coisas do gênero. Né? Ele vai tentar vender. Só que essa transferência do crédito de um CNPJ para outro CNPJ, pessoal, é muito complicada. Existe um sistema chamado Siscred, que é a transferência de créditos aqui do estado do Paraná para fazer a transação desses créditos de um CNPJ para outro CNPJ. No estado de São Paulo tem o ECREDAC e assim por diante. Cada estado tem o seu sistema, vamos supor assim. Só que é muito complicado, além das limitações que o estado impõe para você fazer essas transações. Em letras claras, esses milhões de reais em crédito de ICMS é um crédito podre pro posto de combustível. O que aconteceu, o que veio na mente dos empresários do setor de combustíveis? Se você vende por um preço inferior ao preço de pauta, você toma crédito de ICMS, que é esse caso que eu mostrei para vocês aqui. Se você vender por um preço superior ao preço de pauta, você vai ter que complementar o ICMS. Então, nesse caso aqui, se ele vendesse, por exemplo, a R$ 5,30, ele teria 28 centavos, né? 28 centavos para complementar de ICMS dentro desse caso, tá? Então, vamos fazer uma lógica aqui inversa desse caso aqui. Aqui ele tinha 22 centavos que ele vendeu a menos do preço de pauta. Se a gente for subir isso daqui, ele teria que vender se a gente quisesse vender acima do preço de pauta, que desse essa diferença de 22 centavos, ele venderia a 5,24, tá? Se ele vendesse a 5,24, ele teria que complementar em ICMS exatamente esse mesmo valor de 12.760. Lembra que ele tem milhões de crédito aqui, que ele não consegue utilizar e não consegue transferir? Tá aí o X da questão. A maioria esmagadora dos postos de combustíveis não consegue utilizar esse crédito e eles agora estão vendendo o preço do litro do combustível acima do PMPF para que eles possam utilizar esses créditos dentro do próprio posto de combustível. A distribuidora, a mesma coisa. Então, hoje em dia, a guerra de preço nos postos de combustíveis, ela está acontecendo acima do PMPF. Antigamente era abaixo do PMPF e isso gerava crédito. Como ele já tem muito crédito e não tem onde utilizar, agora, atualmente, eles vão começar a brigar pelo preço mais barato, acima do PMPF, para que eles possam utilizar esse crédito podre, que agora não é mais podre, porque a maioria esmagadora dos estados, nas regiões, por exemplo, aqui em Curitiba, a refinaria da Petrobras é aqui do lado, em Araucária. Não tem muito custo de distribuição que eleva o preço do combustível e tudo mais. Não tem. Aqui em Curitiba, a maioria, lá em 2018, 2019, o preço do combustível era sempre abaixo do PMPF. Hoje em dia, está muito superior, está mais do que 30 centavos a mais do que o PMPF. Entende? Então é um movimento de mercado que está acontecendo isso, que tá gerando essa alta do preço do combustível, por causa de um planejamento tributário que foi feito em manada. Né? Então eles têm milhões de créditos de ICMS, não conseguem utilizar. O que eles fazem? Começam a ser contribuintes do ICMS, elevando o preço do litro do combustível para que fique acima do preço de pauta estipulado pelo governo estadual. E assim eles vão começar a utilizar esse crédito podre. Até quando vai isso? Não sei. Como que a gente pode resolver essa situação? Vou explicar para vocês. Se o governo estadual cria uma legislação que flexibiliza, que ajuda o setor exclusivamente de posto de combustível a fazer a transferência desses créditos de ICMS para outras empresas, que seja só para o posto de combustível, aí tudo vai voltar à normalidade no que tange a briga de preços abaixo do PMPF, porque daí fica interessante para o posto de combustível ficar tomando crédito. Quanto mais baixo o valor do combustível, mais crédito de ICMS ele vai ter e vai poder transferir, vai poder negociar aí com empresas que são que são contribuintes do ICMS. Essa
esse é um dos motivos mais gritantes e mais impactantes aí no mercado de combustíveis que está acontecendo. Então, fazendo um resumo, hoje os postos de combustíveis estão brigando pelo menor preço acima do PMPF, por um preço acima do PMPF. Antigamente era abaixo do PMPF, onde eles tomavam crédito. Acima do PMPF, eles têm que complementar, eles têm que pagar o ICMS. Como eles já têm um crédito muito grande de ICMS, eles vão começar a brigar lá em cima, né, com o preço em cima do PMPF, para utilizar esses créditos. Então, é isso que eu tinha para falar para vocês. É um vídeo mais longo e também mais complicado, mais intenso, mas que vai deixar vocês muito mais informados e que vai ajudar vocês a perceber toda a importância do planejamento tributário no setor inteiro, né? O quanto impacta isso. Beleza? Até mais, forte abraço.